Olá, meu nome é Yamani Ibrahim e eu estou aqui para realizar uma apresentação sobre o capítulo 2 do livro A História de Israel e dos Povos Vizinhos. Esse é o volume 2 e ele foi escrito por Herbert Donner e o capítulo 2 é intitulado A Guerra Sírio-Efraimita e o Fim do Reino de Israel. Os relatos narrados aqui podem ser encontrados tanto na Bíblia, mais precisamente ali no segundo livro dos Reis e nos livros dos profetas Isaías e Oséias e também nas inscrições reais do rei assírio Tiglat-Pileser III. Essas inscrições elas foram achadas no século XIX no sítio arqueológico de Nimrud pelo arqueólogo Austin Henry Layard. Essas inscrições contêm vários relatos, várias façanhas militares do rei assírio Tiglat-Pileser III e elas cobrem o período ali de 745 até 729 a.C. Nossa história começa com as 12 tribos de Israel, ali por volta do ano 747 a.C. Nos anos anteriores, já havia tido uma divisão entre as tribos, então 10 tribos ficaram ao norte, formando o chamado Reino de Israel, e 2 tribos ficaram ao sul, formando o Reino de Judá. E esse período ele é bem conturbado na história do povo de Israel como um todo, porque ele é marcado basicamente por tentativas de usurpação do poder, conspirações e assim por diante. Nessa época, mais ao norte, o Império Neo-Assírio, sob o comando de Tiglat-Pileser III, estava começando a sua expansão, primeiro chegando às terras de Arpad, depois Hamat e até as cidades litorâneas de Tiro e Biblos. Quando Tiglat-Pileser começa a se aproximar das regiões do Reino de Israel, Menahem, que era o rei na época, acaba oferecendo a ele um acordo. E o acordo ia custar 1.000 talentos de prata, que o interessante é que Menahem ele faz para pagar esse valor, ele faz uma espécie de imposto per capita. Então, ele divide esse valor entre os proprietários da terra. Em hebraico, na Bíblia, aparece a expressão Al-Kol Giborei HaHail, que ficou traduzido como sobre todos os ricos e poderosos. Os 4 anos seguintes foram marcados por relativa paz nas terras da Síria e de Canaã, porque Tiglat-Pileser estava interessado ali em outro lugar. Mas no ano 734 a.C., Tiglat-Pileser começa uma série de campanhas militares, provavelmente com a intenção de chegar até o Egito. Inclusive, ele chega até uma cidade filisteia chamada Gaza, muito próxima do Reino do Sul, ou seja, de Judá. O rei na época era Acais, o rei de Judá, e ele pôde ver bem de perto quem eram os assírios. Os assírios eles eram conhecidos pela sua crueldade, então nessas ilustrações em forma de desenho dá para ver como que os assírios tratavam aqueles que se opunham a eles. Isso provavelmente chamou a atenção do rei Acais, tanto que no verão do ano de 734, Rezim, que era o rei da Síria, e Peca, que era o rei de Israel, eles tentaram cooptar o rei Acais em uma colisão contra a Assíria. O rei Acais ele acabou se opondo fortemente a essa proposta, e daí se iniciou o que vem a ser chamada da Guerra Sírio-Efraimita, que foi justamente uma união entre a Síria e o reino de Israel contra o reino de Judá. A intenção era que eles aumentassem a sua base política e militar, então o que eles queriam era depor Acais e colocar no seu lugar um novo rei, que a Bíblia relata como o filho de Tabeal. Acais se vê em problemas porque ele não ia conseguir resistir muito tempo cercado pelas tropas da Síria e de Israel, e ele vai pedir ajuda para Tiglat-Pileser para que ele o apoiasse contra Rezim e Peca. O que chama a atenção nessa história é que o profeta Isaías havia sido enviado para dar uma mensagem para tranquilizar o rei Acais. Isso você pode encontrar em Isaías capítulo 7, versos 3, 4 e 16. Ou seja, havia até a possibilidade de nenhum ataque acontecer. Acais acaba não confiando na mensagem de Deus e, após ele rejeitar o profeta Isaías, o conselho do profeta Isaías, ele vai a Tiglat-Pileser com uma contribuição, com um tributo e acaba se colocando ali numa posição de subordinação. O que era de extrema vantagem para Tiglat-Pileser, pois ali ele teria uma oportunidade de sufocar o início de uma conspiração. Então, vindo do norte, ele foi em direção aos aliados, Rezim e Peca, obrigando eles a entrarem em um confronto que eles não estavam esperando e nem desejando naquele momento. Então, os dois reis eles acabam tirando as tropas que estavam cercando Judá para entrar nesse confronto com a Síria. Só que, infelizmente, isso não serviu, porque as tropas assírias eram muito mais fortes, e o Rezim até conseguiu aguentar mais um tempo em Damasco, mas a cidade acabou caindo no ano de 732 a.C., e também o reino de Israel teve grande parte do seu território tomado. Depois dessa conquista em Damasco e do trono no reino de Israel ser ocupado por Oséias, que acabou virando um rei vassalo ali da Síria, a situação tanto na terra da Síria quanto de Israel acabou ficando praticamente inalterada durante pelo menos uns quase 10 anos. Isso aconteceu também com Judá, que permanecia na mesma situação, uma situação de subordinação à Síria, mas também não tentava nenhum tipo de libertação, vamos dizer assim. Todos esses reinos acabavam pagando tributos para o rei assírio. Tiglat-Pileser morre em 727 a.C. e o seu filho, Salmanaser V, acaba assumindo o trono.
Nem Acais nem Oséias utilizaram aí essa oportunidade para tentar alguma investida contra a Síria, porque geralmente quando havia algum tipo de troca de trono, geralmente algum tipo de crise era instaurada no reino. Mas Acais e Oséias não se manifestaram até então. Já no ano 724 a.C., Oséias ele decide romper com esse laço de subordinação que existia entre a Síria e o reino de Israel, e a primeira coisa que ele faz é que ele interrompe os tributos, ele para de pagar os tributos, e ele começa a se aproximar do rei do Egito, procurando principalmente apoio político e, quem sabe, até militar. Infelizmente, Salmanaser V retaliou essas atitudes violentamente. Ele conseguiu prender Oséias, o rei de Israel, e a capital do reino, que era Samaria, até conseguiu resistir ali por um tempo, por uns 3 anos, mas quando foi no ano 722 a.C., pouco tempo antes da morte de Salmanaser V, e depois quem assumiria seria Sargão II, a cidade acaba caindo e se transformando em uma província síria. A classe alta foi enviada para a Mesopotâmia e para a Média, e uma nova elite foi trazida da região da Babilônia e da Síria Central. O Egito ele nem se envolveu. Bom, e assim que chega ao fim o chamado Reino de Israel. O reino que havia sido fundado por Saul havia se dissipado. Anos depois, um novo rei da Síria chamado Senaqueribe tenta invadir o reino de Judá. Mas isso é uma história para um outro vídeo.